Olá, boa noite, meninas, dançarinas, tudo bem? Começando hoje, dia 3 de maio, a nossa última live desse primeiro ciclo aí de 2021. 10 minutos de atraso, né? Mas eu tava numa reunião e eu até saí antes, né? Pra poder começar a live, por isso que eu pedi esses 15 minutos hoje, mas enfim, deu tudo certo, né? Não sei se vocês conseguiram perceber, mas esse ano tá sendo um pouquinho diferente o formato, né? No ano passado foram 2 lives, uma para cada mês. Esse ano essa já é a nossa terceira, e aí num período de 4 semanas. E ainda tem os vídeos, né? Então, assim, estou aguardando também vocês me mandarem feedbacks, me aparecerem no nosso plantão de dúvidas, para eu poder direcionar melhor esse conteúdo, né? E saber como que vocês estão indo, se é necessário gravar novamente determinado movimento, como que foi concluído o ciclo do ano passado, né? Coisas desse gênero, né? Para poder oferecer o melhor conteúdo para vocês, bem direcionado mesmo, tá bom? E aí nós temos então sexta-feira às 18h30 mais um plantão de dúvidas. Apareçam para me dizer como é que tá indo aí. Aproveitem essa oportunidade, né? Uma ferramenta tão boa que a gente pode se ver em tempo real, eu consigo ver vocês dançando, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira live, nós fizemos o alinhamento postural, né? Eu ia falar reorganização postural, mas não, a gente alinhou. Então, vimos questões de peso, o apoio do pé, encaixes do quadril, do tronco, contração abdominal, alongamento. Semana passada, a gente sensibilizou a nossa região pélvica e deu uma verificada aí nas bases das transferências de peso dentro da dança do ventre, né? Então, como eu disse também, para a gente conseguir fazer o movimento, né, ter a fluidez, nós fazemos essas ligações de transferências de peso. Então, se as bases não estão limpas, não estão claras, dificilmente nós vamos conseguir fazer um movimento limpo, completo. Hoje, então, nós vamos também fazer uma sensibilização, porém, da região do tronco, tá? Trabalhando um pouquinho das transferências de peso, dos encaixes e desencaixes e 2 movimentos, tá bom? Que é o círculo pequeno com tronco e os ombrinhos, que muita gente chama de time de peito, tá? Então, novamente, aqui eu separei o tapetinho para a gente poder sentar na posição que eu ensinei na semana passada. Pernas cruzadas, uma perna aqui mais para dentro e a outra um pouquinho mais para fora. Isquios apoiados. Alonga bem a coluna, alonga a nuca, desce o queixo, desce os ombros. E aí nós vamos fazer o mesmo exercício que a gente começou na semana passada no quadril, nós vamos fazer no tronco agora, tá? Que é o encaixe e desencaixe. Então, vai imaginar que tem uma fitinha grudada aqui, mais ou menos onde está o pingente, né? No externo. E eu vou puxar essa fitinha. O meu tronco vai subindo, vai abrindo, né? Abre o peito e sobe. Nesse momento, eu sinto aqui minha costela um pouquinho mais saliente e aqui atrás um encaixe da minha costela e das minhas escápulas, tá? Vou soltar a minha fitinha, desceu, encaixou. E aí eu sinto que afundou mais as minhas costelas e eu ganhei um pouquinho mais de alongamento aqui atrás, nas costas, tá? Abre e fecha. Abre e fecha. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter com esse exercício? Não vou deixar
descer para o meu quadril, né? Isso acontece da costela para cima. Então, eu não vou sentir minha lombar, por exemplo, mexendo o tempo inteiro, sentindo meu cofrinho aproximando do chão, tá? Isso não vai acontecer, não pode. E os meus ombros, eu não vou deixar que eles entrem de forma côncava, assim, fechando, fazendo uma bolinha. Isso é outro ponto que a gente acaba jogando muito a força, tá? Então, não. Segura. Eu falo algumas vezes, né? Os ombros de cabide. Então, vou imaginar que tem um cabide aqui, ó, que eu coloquei. O cabide não é flexível, então ele não vai deixar eu ficar fechando e abrindo os meus ombros. Ele vai manter os meus ombros alinhados para baixo e aqui assim na mesma linha. E eu vou abre e fecha o tronco. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Então pensem, meninas, que é uma abertura que é uma curva para cima e desce, uma curvinha para baixo. Curva para cima, curva para baixo. Por que eu estou falando isso? Observem que eu consigo fazer o movimento e falar ao mesmo tempo normalmente. Muita gente joga isso para a região do diafragma, para a respiração. Existe também essa qualidade de movimento, mas não é isso que a gente está trabalhando hoje, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai apertar a costela como se estivesse trazendo só para cima, sem a curva. Até consigo falar e fazer junto, mas dá uma travadinha, né? Então, não é isso, tá? Não é... A musculatura está envolvida, mas não é essa ativação muscular. É uma questão mesmo de articulação, tá? Então, aqui é o meu tronco, por exemplo. Aqui é a parte da frente, onde tem o externo. E aqui é a minha coluna. Ó, curva para cima, abre, curva para baixo. Curva para cima, curva para baixo. Tá vendo? Então, é uma força que eu trabalho aqui nas intercostais mesmo. Tá bom? Abre e fecha. Minhas mãos, ó, estão apoiadas. Não façam força com a mão para poder executar esse movimento. Ele vai sair um pouco duro, sim. Vai demorar para ficar molinho e tudo bem, tá? Porque é uma região nossa que é menos alongada, que a gente tensiona bastante, né? Traz ansiedades, traz bastante questões emocionais para essa região e pode sim travar, ficar um pouco rígido, tá bom? Então, ó, mesmo aqui sem o apoio das mãos, eu consigo fazer. Pronto. Aí nós vamos para a segunda parte, que a gente fez também na semana passada, que são as costelas, né? Amarro as fitinhas aqui nas minhas costelas e vou puxar de um lado para o outro. Percebem que aqui eu sempre vou tentar expandir, pensando numa linha que vai encostar ali na parede, vai alongar, vai me dar mais altura. Eu não vou pensar, por exemplo, para baixo, ó, tá vendo? Comprimindo a minha cintura, minha costela. Não, eu vou pensar em alongar. Desce um pouquinho o queixo, alonga a nuca. Aqui você vai sentir um passeio do peso, pressionando sua base, seu bumbum de um lado e do outro. Isso aí, agora a gente vai juntar então essas duas transferências, tá? A para cima e para baixo, abre e fecha, tronco e lateral. Fazer um círculo. Então eu vou começar abrindo aqui na frente. Abre, então meu externo vai lá para cima, puxa aqui na lateral, fecha lá atrás e puxa lá na outra lateral. Frente, lado, atrás, lado. Frente, lado, atrás, lado. Então eu posso contar 4.
Vou subir aqui um pouquinho a blusa, nesse ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito cuidado com os ombros, tá? Eles respondem ao movimento. Eles não estão ativos, então cuidado com o ombro que quer fazer isso aqui junto ou que fica fechando, igual a gente viu, né, anteriormente, que é possível, tá? Então, fluidez. Vai acostumando com esses 4 pontos, né? Frente, lado, atrás e lado. E tenta ligar os pontos. Imagina que é aquele livro, ligue os pontos. E tenta não colocar pausa. Continua. Aqui nesse momento, na hora que ficar confortável, você consegue trazer a fluidez, tenta sentir seu quadril. Sente o cofrinho longe do chão e o apoio nos isquios. Fez de um lado, experimenta para o outro lado. Abre, lado, fecha, lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai trocando. Observando, vou fazer um pouquinho de lado para vocês verem que não vou mexer o meu quadril. Mantém tudo alinhadinho. Abre, transfere, fecha, transfere. Abre, transfere, fecha, transfere. E continua. Então, treina um pouquinho para os dois lados, tá? Observando essa questão da lombar. Por que eu tô falando isso da lombar, né? Aqui, ó, eu tô deixando a lombar participar do movimento. Vocês conseguem ver que faz uma curva aqui embaixo e o meu cofrinho se aproxima do chão? É isso que a gente vai evitar, tá? Pressiona o bumbum no chão, alonga, mantém o distanciamento aí da crista ilíaca para a costela e continua o seu círculo. Percebe aqui meus ombros também, ó, que eles se movimentam, porém sem fechar e sem subir. São esses 3 movimentos que a gente precisa evitar, tá? Lombar, ombro fecha e ombro sobe, tá bom? Deixa tudo lá na região das intercostais, igual eu falei aqui, ó, costela aqui atrás, costela aqui na frente, um pouquinho aqui da escápula, tá bom? Segundo movimento, então, de hoje, nós vamos fazer o time de peito, né, o ombrinhos, eu gosto de chamar de ombrinhos, ou torção de tronco, tá bom? Então, dependendo aí, se você já estudou isso alguma vez, a escola que você veio pode aparecer com algum desses nomes, tá? Como vai funcionar? Nós vamos torcer o nosso tronco. Vocês lembram da base da semana passada da torção do quadril, do twist? É pensar que você vai também, né, fazer um twist, só que com o seu tronco, tá bom? Então aqui, ó, eu vou direcionar o meu peito, vocês conseguem ver? Ele tá passeando de uma diagonal para outra. Diagonal, 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 diagonal. Isso aqui tá amplo, né? Eu tô fazendo lento, tô fazendo pra expandir mesmo. E aí as minhas mãos permanecem apoiadas, ó, levemente apoiadas. Não tem força na mão, força no braço para fazer esse movimento. A força vem da musculatura do seu tronco. Frente, 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 frente. Ó, vou tirar um pouquinho minha mão, ó, tá vendo?
que eu consigo mexer mais ou menos até aqui meu cotovelo, né? E só. Mas as minhas mãos eu quase não estou mexendo. Pronto. Quando estiver assim confortável, vocês vão levantar os braços. Lembra da nossa... Essa posição aqui tá lá no vídeo das mãos, tá? A segunda posição eu falo de um jeito um pouquinho mais detalhado, mas né? Axila à mostra, ombros para baixo, então tem um buraquinho aqui na axila, palmas da mão olhando para o chão, cotovelo com uma folga, a mesma folga do joelho, olhos do meu cotovelo, então olhando lá para trás, e eu deixo meu ombro no degrau de baixo, cotovelo, e no degrau de baixo, minha mão, tá? Uma diagonal assim para baixo. Com minha visão periférica, eu vejo as minhas duas mãos, porque eu tô aqui em arco, em diagonal aberta. Eu não estou totalmente na lateral, tá? E aí eu vou começar esse movimento dos ombros, ó. Frente, 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 frente. Então observem aqui, ele vai acontecer do cotovelo para cima, tá? Cotovelo, ombro e aqui eu vou sentir na minha costela da cintura a torção, mas não tem movimento de mão e não tem movimento de cabeça. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes no início a gente se empolga e na hora de fazer isso aqui, ó, mexe tudo. Tá vendo que aqui eu tô mexendo os meus joelhos, né? Mexendo minha perna, mexendo a mão e se eu não deixar, até minha cabeça vai, né? Não tem o isolamento aí. Então traz esse isolamento. Primeira coisa, deixa o seu quadril bem apoiado, pressão aí nos isquios, tá? Se você estiver raspando muito o bumbum fazendo esse movimento, significa que você não está iniciando ele colocando a força no seu tronco. Você está colocando no bumbum, tá? Então sobe pra cá. Frente, 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 frente. Imagina que suas mãos estão repousadas em algum lugar, né? Numa estante, num murinho, porque elas também não vão ficar deslizando, tá? Alonga, firma sua cabeça, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frente, 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 frente. Frente, 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 frente. Segura, respira, vai doer o braço. Faz mais um pouquinho. E desce devagar. Tá? Tentem sempre, ó, descer com leveza, com sustentação. Tá bom? Então aqui, o que a gente tem que evitar são essas reverberações que eu falei, né? Quadril, cabeça, mãos e relaxar os ombros, tá? Muita gente, na hora de fazer, sobe o ombro. Vem com o ombro, alonga muito os braços e aí não tem mesmo. Aqui não tem isolamento que consiga, tá? Então, observar esses pontos. Vamos tentar fazer de cá um pouquinho. Eu gosto de fazer sempre assim, sentada, nas primeiras aulas, nos primeiros meses, para trazer essa consciência desse isolamento, tá? Para trazer uma base totalmente maior do que a nossa base em pé, né? Aqui eu tenho uma base maior, tenho mais sustentação. Só um detalhe que eu esqueci aqui, né? Quando você estiver sentado fazendo esse movimento, já treina o alinhamento aqui, ó, do tronco com o quadril. Porque também acontece de muitas meninas, muitas pessoas fazerem isso aqui, ó. Dá um pouquinho de inclinado aqui pra frente, ó. E aí aqui suja bastante, tá? Fica mais difícil de manter também o isolamento, a dissociação, porque aqui já está totalmente desconectado, tá bom? Então a gente levanta, tenta fazer um pouquinho de pé, para vocês verem os desafios, sempre desenrolando a coluna, cabeça para baixo, e sobe o joelho,
quadril, tronco, cabeça por último. Isso. Então vamos lá. Ó. Sobe os braços na segunda posição. Nem vou colocar música, né? Vamos fazer aqui na contagem mesmo. Abre no ímpar e fecha no par, tá? 8 tempos, 8 tempos de ombrinho, 8 tempos, troca para o outro lado. Abre 1, fecha 2. Abre 3, fecha 4. 5, 6, 7, 8. Ombros. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Mudou o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desceu. Eu gosto bastante desse exercício porque ele traz esse liga e desliga, né? De estar no lento, numa dinâmica, e depois a gente acelera um pouco. Vocês percebem aqui que o tempo está dobrado, né? Mas eu continuo contando no tempo mais lento, porque se a gente contar cada ombro que vai para frente aqui, a gente se perde, tá? Então os pontos para você treinar em pé permanecem com relação ao ombro, tá? Com relação aqui à postura dos braços, a sustentação, a não deixar que ele influencie, tá? E aí tem o desafio, todo o desafio da postura que a gente viu na primeira live, tá? De deixar os pés em V, a perna toda em V, de trazer o peso para os calcanhares, alongar a lombar e relaxar os joelhos. Quando a gente mexe só o tronco, é muito comum que a gente mande o nosso peso lá para os nossos dedinhos, desencaixa o quadril e hiperestende o joelho. Ó, essa aqui é uma postura clássica de quando a gente vai se dedicar só ao tronco, tá? E isso aqui não é bom. A gente faz tudo numa referência, depois na hora de corrigir, a gente não dá conta, parece que a gente nem sabe fazer mais círculo com o tronco, tá? E deixa o nosso corpo, né, mal acostumado. Ele vai encontrar um ponto de equilíbrio aqui, e na hora que você precisar voltar para fazer um shimmy, por exemplo, uma batida lateral, ele vai achar estranho, né? Seu calcanhar vai falar assim, nossa, tá muito pesado, não vai conseguir executar, tá bom? Então, sempre trabalhe essa postura inicial, esse alongamento, o alinhamento, né, que nós vimos na primeira live, tá bom? Vamos repetir aqui mais uma vez para fechar. Volta lá com os bracinhos, apoia. Então, de baixo para cima, pé em V, pisa na borda externa, não pisa na curva do pé. Apoia o peso lá nos calcanhares. Sente os dedinhos bem apoiados e alongados. Seus pés são raízes. Relaxa os joelhos, joelhos na folga. Quadril na posição neutra. Alongando a lombar. Fechando o zíper. Alonga a cintura. Desce o ombro. Abre os braços na segunda posição. Ombros para baixo do ombro, cotovelo para baixo do cotovelo, mãos olhando para baixo, cotovelo olha para trás, certo? Vou começar para esse lado aqui. Abre 1, fecha 2, abre 3, fecha 4, 5, 6, 7, 8, ombrinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inverteu o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer mais um para fechar. Ombrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desceu o braço sustentando. Chega lá no parênteses. Aí,
relaxa um pouquinho. Então sempre busquem respirar, tá? Quando a gente faz movimentos com o tronco, é muito comum ir torcidos, tá? Em geral, não só com o tronco, mas com o quadril também. A gente tende a prender a respiração, tá? Não contraia, tente sempre respirar. Vai doer o braço, dói mesmo, se estiver assim insuportável, desce um pouquinho, relaxa os braços e aí você retorna depois, tá? Então lembrando que lá no início, o treino que a gente fez, ó, quando eu faço lento, eu consigo fazer maior, eu tenho mais possibilidade de fazer essa trajetória aqui. E conforme eu vou acelerando, vai diminuindo, tá? Isso é normal, tá bom? Mas eu aconselho sempre fazer lento. Pra quê? Pra dar amplitude mesmo, pra alongar a sua musculatura, pra você conseguir entender melhor o movimento, porque fazendo ele grande e lento, você faz em diversas velocidades, tá? É mais fácil de acelerar do que fazer mais rápido, que a gente tende a comer a trajetória do movimento, né? A criar atalhos, para depois vir para o lento, e aí é um outro trabalho muscular, ok? Como estamos por aqui de dúvidas, de exercício, né? Como que tá fluindo por aí. Tem gente aqui chegando agora. Bom, então por hoje, meninas, dançarinas, é isso. Vão me escrevendo, comentem pra mim o que vocês preferem. Vocês querem mais vídeos? Vocês querem mais lives? Vocês querem mais encontros na sala para tirar dúvidas? Ou os temas também que vocês querem, né? Eu escuto muito e eu gosto, é isso que eu quero. Eu quero oferecer aí o conteúdo que vai ajudá-las no seu estudo dançante, no seu processo de aprendizado da dança do ventre, tá bom? Agradeço muito aqui a companhia de vocês, mais esse dia. E fiquem aqui ligadas que eu tô sempre deixando as novidades, avisando dos nossos encontros de videoaulas, tá bom? E estudem, respeitem seus limites, alonguem, façam relaxamento. Qualquer dúvida, estou à disposição, fiquem à vontade para me escrever por e-mail, no Instagram, lá no YouTube, no Face, aqui mesmo, no grupo, tá bom? WhatsApp para quem tem. Estou à disposição e me enviem os vídeos estudando sempre, adoro vê-las. Quem já me enviou sabe que eu respondo, que eu mando a orientação e indico, né, o que mais que é necessário, seja material ou mais vídeos, tá bom? Um beijo, muito agradecida por tudo, até breve!